Olá, que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos e toda a sua família. Seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui hoje para mais um vídeo, onde eu quero trazer para você uma mensagem da Palavra de Deus e no final desse vídeo fazer uma oração em seu favor. Então acompanhe o vídeo, porque na sequência, quando eu terminar essa mensagem, eu quero falar com Deus, eu quero interceder pela sua vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte o nosso canal, compartilhe, comente, vamos interagir aqui nos comentários. Esse canal, eu tenho certeza que ele será um canal de bênçãos para a sua vida. Esse é um canal consagrado a Deus para falar das coisas de Deus, trazer uma palavra de alívio, de alento, de esperança ao coração das pessoas. E a nossa mensagem hoje fala a respeito de quem Deus escolhe. As escolhas de Deus, elas são surpreendentes. As escolhas de Deus, muitas vezes, contrariam as expectativas do ser humano. E Deus faz isso propositalmente. Deus faz isso para que nenhum ser humano se gabe daquilo que é, daquilo que possui, daquilo que tem, daquilo que conquistou. Seja talento, seja dom, seja formação acadêmica, seja influência. Nenhum ser humano deve se gabar disso, até porque se alguém chegou a ser alguma coisa, chegou a conquistar alguma coisa, foi porque Deus assim permitiu, porque Deus assim quis. Está escrito que nenhuma autoridade, nada acontece na vida de ninguém. Jesus disse isso. Nenhuma autoridade terias recebido se do céu não lhe fosse dada. Então ninguém é nada, ninguém chega a lugar nenhum pelos seus próprios méritos, se Deus assim não permitir. Mas eu quero ler um texto que vem explicar muito bem isso daqui, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 1, 2... Versículos 1 e 2, diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso aqui revela muita coisa. Isso aqui revela os planos de Deus. Isso aqui revela a maneira de Deus agir, contrariando todo o protocolo, contrariando toda a formalidade, contrariando todas as expectativas dos homens. Deixa eu explicar algo para você. Tibério César, ele era o imperador de Roma. Mas quando a gente fala de Roma na Bíblia, a gente não está falando da capital da Itália. Não é Roma, cidade de Roma. É o Império Romano. Para você ter uma ideia, o Império Romano, na época de Jesus, ele vinha desde a fronteira da África, por todo o território do Oriente Médio, Israel, Egito, Síria. Tudo aquilo era território romano, era o Império Romano, e vinha por toda a Europa, e toda a Europa mais o Oriente Médio, o Egito, até a fronteira com o continente africano. Tudo aquilo, praticamente todo o mundo antigo, pertencia a Roma, estava sob o domínio de Roma. Então, quando a gente fala Roma na Bíblia, não é a cidade de Roma, capital da Itália, mas é o império que se alastrou por toda essa região que eu estou falando para vocês. Desde a fronteira com o continente africano, passando ali todo o Oriente Médio, Israel, Egito, Síria, todo o Oriente Médio, o que hoje é a Turquia, que é a Ásia Menor de antigamente, foi a Ásia Menor antigamente, hoje é a Turquia, e chegando na Europa e avançando por toda a Europa também. Tudo isso é o Império Romano.
E havia o imperador Tibério César, como está escrito aqui, que dominava isso tudo. E abaixo de Tibério César, ali a região de Israel, o país Israel, era dividido em 4. Haviam 4 reis, 4 tetrarcas, ou seja, é um reino, é um país, porém dividido em 4 regiões. E cada governante dessas regiões recebia o nome de tetrarca. Cada um deles cuidava de uma tetrarquia. Você imagina, só para você ter uma ideia, um exemplo básico, imagine que o Brasil, ele está dividido nas 4 regiões, norte, sul, leste, oeste, e imagine que há hoje o responsável pela região norte, responsável pela região sul, pela região oeste, pela região leste. Então esses homens eram chamados de tetrarcas, eles eram responsáveis por regiões, e eram 4, por isso tetrarca. Mas vamos lá, isso são detalhes. Então a Bíblia fala que havia um imperador, abaixo dele haviam 4 tetrarcas, homens de autoridade, homens de poder, homens que legislavam, dominavam, decretavam sobre as suas regiões, e a autoridade máxima era o imperador. Então nós estamos falando da esfera política, nós estamos falando aqui do esquema político de antigamente, mas havia também as autoridades espirituais. Em Israel sempre houve os sumos sacerdotes, que era a autoridade máxima do judaísmo, a religião predominante em Israel. Então haviam sumos sacerdotes, isso vem de lá de Moisés. O primeiro sumo sacerdote nomeado, vamos deixar de fora aqui Melquisedeque, que é uma outra situação, lá do tempo de Abraão, mas na lei de Moisés, os sumos sacerdotes, o primeiro deles foi Arão, irmão de Moisés. E daí então os sumos sacerdotes tinham que ser filhos de Arão, filho, neto, bisneto, tinha que ser da linhagem de Arão, esse era um requisito. Ninguém podia arrogar para si o título de sumo sacerdote, ninguém. Tinha que ser da linhagem de Arão, da descendência de Arão. E sempre era um, a palavra sumo quer dizer supremo, não há outro. É aquela pessoa, é aquele determinado pela lei de Moisés. Mas você vai ver um conflito aqui, porque no versículo 2 diz: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Aqui você vê 2. Isso era inaceitável. Isso era totalmente fora do que Moisés havia determinado em Levítico. Mas por que haviam 2 sumos sacerdotes então? Anás e Caifás. Anás era o sumo sacerdote legítimo, da descendência de Arão. Ele estava ali onde deveria estar. Caifás era genro de Anás, não era filho, não era linhagem, não era sucessão, ele era genro. E ele também é sumo sacerdote, então há 2, que conflito é esse? É porque a religião estava tão prostituída, tão adulterada nos tempos de Jesus, que Anás, o sumo sacerdote legítimo, ele se corrompeu, fazendo aliança política com os governantes. Ele passou a ser um sumo sacerdote político, muito político, um populista da época, um homem que queria ganhar prestígio das autoridades. Então ele se vendeu, ele vendeu a sua consciência, ele vendeu a sua fé, e ele passa a nomear sacerdotes e sumos sacerdotes para atender os seus interesses e os interesses de Roma. Repito, isso nunca deveria existir, segundo a lei de Moisés deixada por Deus. Mas ali estavam 2 sumos sacerdotes, e um deles, aqui já começa o nepotismo, um deles era o sumo sacerdote, o segundo, que não deveria existir, era seu genro, era da família, mas não era seu filho, não tinha esse direito. Então vamos avançando. O palácio, Roma, a política de Roma, ela era injusta, era perversa, era maquiavélica, era uma coisa assombrosa.
Só havia injustiça, só havia maldade, só havia perseguição. E a esfera religiosa também não andava bem, estava adulterada, vendida aos políticos da época. Então a palavra de Deus vem para Israel, mas não vem para o palácio, não vem para o imperador, para os governantes. Passa direto pelo palácio, passa direto também pela religião, porque essa palavra de Deus não vem nem para Anás, nem para Caifás. A palavra de Deus, ela vai falar com João Batista lá no deserto. Entenda isso, entenda isso. Passa pelo palácio, passa pelo templo, pela sinagoga e vai chegar em um homem que está lá no deserto. Lá Deus ele fala com João Batista, como está escrito aqui. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Teoricamente, a palavra de Deus deveria vir pelo sumo sacerdote religioso, o que representava Deus, entre aspas, o representante de Deus ali naquela época. Mas não, passa direto, passa pelo templo, passa pela religião e vai buscar João lá no deserto. Então veja quais são as escolhas de Deus. Veja que Deus ele tem o seu critério, Deus ele tem a sua maneira de agir. E é bíblico isso. É bíblico. A Bíblia diz que Deus ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, as fracas para envergonhar as fortes. Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Ninguém se gloria em nada do que chegou a ser, do que chegou a possuir. Mas se gloria em Deus, em conhecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus vai bater lá no deserto e vai falar com João Batista, um homem que vivia no deserto, um homem que seria reprovado pelos palacianos e pelos religiosos. Porque João era da plebe, João não era uma autoridade, João não era alguém que frequentava os corredores do palácio. Não, ele vivia no deserto. Então aí você percebe que ele não era desse ambiente. João também, ele não seria bem aceito no templo. João, ele vestia vestes de camelos, de pele de camelo, um animal considerado imundo pela lei. Ele seria visto com diferenças, com rejeição, com reprovação pelos sumos sacerdotes. Mas não foi reprovado por Deus, porque na verdade João, ele era sim um sacerdote. Talvez ele tivesse muito mais direitos, tinha muito mais direitos diante de Deus, mas mesmo pelo crivo da lei, talvez ele tivesse muito mais direitos. Porque João, ele era filho de Zacarias. Zacarias era da linhagem de Arão, portanto João, ele era o sacerdote. Embora não exercia no templo, embora não houvesse sido nomeado, mas ele tinha esse direito legítimo de ser um sumo sacerdote futuramente. Ele era da linhagem de Arão. Então é com João que Deus vai falar, um homem que vive no deserto, que veste pele de camelo, que se alimenta de gafanhoto e mel. Isso me remete lá à história de Davi. Quando Samuel ele vem para ungir o rei no lugar de Saul, Samuel, com a mentalidade humana, com a mente de homem, ele acredita que os 3 primeiros filhos de Jessé, algum daqueles seria o rei de Israel. E não sem razão, quem sabe eu e você faríamos a mesma escolha. Eliabe, Abinadab e Samá eram os 3 filhos mais velhos, os 3 primeiros que passaram diante de Samuel, mas não foi por acaso. Esses 3 homens, eles eram soldados de elite do exército de Saul. Homens de guerra, homens que treinavam, homens que praticavam suas habilidades diariamente como soldados. Eles eram soldados renomados no exército de Saul.
E eles passam por ali diante de Samuel e eles são os favoritos, eles são os notáveis entre os filhos de Jessé para serem nomeados rei. E eles frequentavam o palácio, eles eram guardas, eles eram próximos de Saul, dos comandantes de Saul. Mas Deus rejeita eles, rejeita os outros e vai buscar Davi lá no pasto cuidando das ovelhas. E esse Davi é que é o homem escolhido por Deus para ser o rei. Então você vê que as histórias elas meio que se confundem, elas meio que são parecidas. João Batista no deserto, sendo o homem que recebeu a mensagem de Deus, e Davi no pasto recebeu a incumbência e o privilégio de se tornar rei de Israel no lugar de Saul. E isso ensina muita coisa para a gente. Preste atenção no que eu vou dizer para você. As escolhas de Deus contrariam, as escolhas de Deus surpreendem. Eu tenho falado disso nos últimos dias. Deus não está sujeito a uma cartilha escrita pelos homens. Deus não se prostra, não se sujeita a homens, a religião, a autoridades. Ele é absoluto, Ele é supremo, Ele é soberano. E Ele faz questão de envergonhar aquele que se gaba, supondo ser alguma coisa. A palavra não veio entre as autoridades, os homens da fina estirpe do passado. Nem imperador, nem governador, nem tetrarca. Também não veio para os religiosos, Anás e Caifás, mas veio até João Batista no deserto. Aí eu pergunto para você, a voz de Deus é igual à voz dos homens? É igual à voz das autoridades? Porque os homens se comunicavam no palácio. Os pergaminhos corriam de mão em mão através dos mensageiros. Vossa Majestade, me dirijo e não sei mais o que, aquela pompa, aquela formalidade, aquela rasgação de seda de uma autoridade para outra. Vossa Majestade daqui, Vossa Majestade de lá. Então os homens se comunicavam uns com os outros. Mas Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, sem nenhuma formalidade, sem nenhum protocolo, a voz de Deus, a voz soberana de Deus, atravessa tudo isso e vai lá no deserto para falar com um homem, João, o Batista. Eu quero encorajar você com essa palavra, porque quem sabe você é uma pessoa desmerecida, desprezada. Você é uma pessoa que, aos olhos dos outros, você não tem a capacidade, você não tem a condição, você não tem a dignidade de ocupar uma posição, de receber atenção. Você não tem a dignidade de falar ou ser ouvido por uma autoridade. Você é uma pessoa que os grandes, humanamente falando, olham para você com desprezo, com rejeição. Você não tem um diploma para exibir, você não tem uma formação acadêmica avantajada, você é uma pessoa que não possui grandes recursos, grandes patrimônios, você é uma pessoa que não tem muito a apresentar para a sociedade. Mas se você for uma pessoa humilde, sincera, diante de Deus, uma pessoa que revela, uma pessoa que manifesta dependência de Deus, então Deus ele se revela para você. E é muito melhor Deus se revelar do que uma autoridade se revelar. É muito, infinitamente melhor você receber a atenção de Deus, a voz de Deus, aí onde você está, do que você ser paparicado, convidado, elogiado por uma autoridade, seja ela qual for. E Deus ele falou com João Batista no deserto. Você pode estar no deserto, você pode estar na humilhação, você pode ser uma pessoa desprezível aos olhos dos outros. Eu insisto nisso. Você pode ser essa pessoa
que principalmente agora, quem sabe precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando que alguém lhe estenda a mão, todos lhe viraram as costas. Mas aí nesse deserto, aí onde você está, a voz de Deus rompe, atravessa as paredes dos gabinetes, atravessa os lugares, os palácios onde estão os magistrados, atravessa o templo, atravessa a religiosidade para chegar até você e fazer de você um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Guarde isso no seu coração. As escolhas de Deus surpreendem, as escolhas de Deus contrariam, as escolhas de Deus são sábias, são perfeitas. E Deus não vai seguir protocolo de homem algum. Então entenda isso, você é autoridade religiosa. Às vezes você não entende por que Deus usa de maneira tão fluente alguém que na hierarquia está tão abaixo de você, na sua instituição religiosa. Mas é porque uns detêm o cargo, uns detêm o título, uns detêm a posição, uns fazem parte do clero, do alto escalão, mas outros têm intimidade com Deus, coisa que muitos grandes, muitos renomados não têm. Muitas religiões, eu falo isso sem medo de errar, muitas religiões, hoje em dia, muitos ministérios estão vendidos, prostituídos e adulterados, como era a religião judaica, o judaísmo, na época de Jesus. Venda disso, venda daquilo, venda de consciência, venda de tudo, conchavo, acordo. Há uma adulteração, uma prostituição no clero, nas instituições, nas organizações religiosas. A política comprando, a política se aproveitando, a política fazendo o que ela melhor sabe fazer. Não a política na essência da palavra, porque essa é necessária, mas a politicagem. Os políticos comprando, vendendo, e autoridades religiosas também comprando, se vendendo. Mas a voz de Deus vai chegar para aqueles que são fiéis, ainda que pequenos. A voz de Deus vai chegar para aqueles que estão no deserto. A voz de Deus vai chegar para aqueles que têm aliança, que têm compromisso, fidelidade a Deus. Não aos mentirosos, não aos enganadores, não aos corruptos, não aos corruptores, mas aos que têm aliança com Deus, fidelidade a Deus, temor a Deus. Ainda que esteja no deserto, ainda que esteja no pasto como Davi, é a esse que a voz de Deus vai chegar, é a esse que a bênção de Deus também vai chegar. Que Deus abençoe você, e eu quero que você compartilhe esse vídeo antes da oração. Eu quero que você compartilhe com seus contatos. Os contatos que você tem aí no WhatsApp, encaminha para as pessoas, compartilhe com elas. E você faça esse vídeo chegar no maior número de pessoas, se você considera ele relevante, se você considera ele importante. E agora sim eu quero orar por você. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que me assiste. Onde chegar esse vídeo, onde chegar essas imagens, o som da minha voz, Pai, que chegue na verdade a voz do Senhor. Como diz a tua palavra, a voz do Senhor não veio para os importantes. A voz do Senhor não veio para os notáveis do palácio ou do clero. A voz do Senhor chegou no deserto para um homem simples, vestido de pele de camelo, um homem de hábitos simples e que vivia em um deserto. Que a bênção do Senhor chegue até a vida dessa pessoa, Pai. Que a bênção do Senhor chegue até este que está disposto a ouvir a tua voz, este que manifesta a dependência do Senhor, este que revela que não pode viver
sem o Senhor, sem a tua graça, sem o teu favor. Que chegue a cura, que chegue a libertação, que chegue o milagre até a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Receba o toque de Deus aí onde você está e eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe e até lá.